O que antes parecia uma fantasia distante agora, infelizmente, está parecendo cada vez mais como uma possibilidade real. Mas o que realmente aconteceria se a Rússia tentasse invadir os Estados Unidos, através do Alasca, 6 meses antes da invasão? A guerra no Pacífico está em um impasse. A China invadiu com sucesso Taiwan, estacionando quase 200 mil soldados na ilha. A resposta dos Estados Unidos foi muito atrasada por brigas políticas, mas enfim chegou. Forças se mobilizaram pelo Pacífico. Porém, a lenta reação dos Estados Unidos permitiu que a China atravessasse o Estreito de Taiwan com a maior parte das suas tropas, cedendo a iniciativa aos invasores. Sem superioridade aérea e naval nos céus e águas ao redor da ilha, os Estados Unidos e seus aliados enfrentam uma batalha árdua e custosa. 3.000 aeronaves de combate americanas são destruídas na luta, a maioria ainda na pista, enquanto mísseis balísticos chineses choviam do céu, juntamente com 3 dúzias de grandes navios de superfície. Os chineses sofrem perdas piores, mas com a luta mais próxima de casa, conseguem concentrar esforços e reconstituir o poder de combate rapidamente, levando a um impasse. A situação parece ruim para os Estados Unidos, mas tende a piorar consideravelmente. 4 meses antes da invasão, a Rússia começou a deslocar tropas para sua fronteira oriental com a China. Com o objetivo de reforçar a segurança fronteiriça, satélites espiões americanos monitoram a movimentação de grandes navios de desembarque para a base da Frota do Pacífico da Rússia, em Vladivostok. Analistas de inteligência especularam que a Rússia poderia mirar nas ilhas japonesas em disputa. Com a guerra contra a China consumindo muitos recursos, uma pequena aliança liderada pelos Estados Unidos deve considerar permitir uma ocupação temporária em vez de declarar guerra total contra a Rússia. Ao mesmo tempo, no Oriente Médio, o Irã lança um ataque surpresa a Israel. Mísseis balísticos e enxames de drones atacam a nação, e ativos israelenses, americanos, jordanianos, britânicos e franceses na região se mobilizam para interceptá-los. Dezenas de drones encontram seus alvos, apenas 1/4 dos mísseis balísticos acertam o alvo. As instalações de dessalinização israelenses são as mais atingidas, lançando o país em uma crise hídrica, devido à forte dependência da extração de água potável do oceano. Parece que o mundo está mergulhando em outro conflito mundial. E isso é apenas o começo. 3 meses antes da invasão, a Europa não consegue responder a nenhuma crise no Pacífico ou no Oriente Médio. Em meio à atual disputa com a China, os Estados Unidos cortarem a ajuda à Ucrânia, deixando a Europa sozinha no esforço de combater a agressão russa. Isso permitiu que a Rússia fizesse avanços significativos na Ucrânia, chegando até o rio Dnieper. A crise hídrica de Israel se agrava, mesmo com os esforços de importação de água. Os rebeldes Houthi, apoiados pelo Irã, impossibilitaram o envio de ajuda pelo Mar Vermelho. Graças a uma enxurrada de mísseis antinável, e a Marinha dos Estados Unidos está sobrecarregada tentando manter a ordem com a maioria de seu poder de combate transferido para a Ásia. A ajuda prometida pelos aliados europeus na guerra Estados Unidos-China não se concretizou após o sentimento de abandono pelos Estados Unidos, retirando-se da Ucrânia, e os militares europeus são incapazes de neutralizar a ameaça Houthi sem o apoio dos Estados Unidos. Para piorar a situação, o Irã mobilizou sua rede de forças assimétricas para lançar ataques tanto nas fronteiras de Israel quanto em navios com bandeira para viajar para Israel. As marinhas europeias não estão habituadas a operar juntas e carecem dos recursos logísticos e de inteligência que os Estados Unidos historicamente forneceram. Israel e Irã declaram estado de guerra aberta. Com 2 nações entre eles, a guerra é travada principalmente por ataques aéreos e mísseis. Um ressurgimento de ameaças assimétricas na região e pedidos de forças de paz por aliados forçam os Estados Unidos a implantar uma grande força expedicionária. O poderio militar americano é esticado ao tentar apagar múltiplos incêndios globais enquanto trava uma intensa guerra no Pacífico. A situação está chegando ao seu ponto de ruptura, uma semana antes da invasão. A Rússia começa a embarcar tropas em navios de desembarque e navios de carga civis convertidos para uso militar. Mesmo sem utilizar toda a sua capacidade anfíbia, a Rússia ainda consegue transportar quase 300 tanques, centenas de veículos blindados e milhares de soldados em uma grande força-tarefa anfíbia. Normalmente, a frota seria rastreada via satélite e seguida de perto pelos drones, de longo alcance e submarinos dos Estados Unidos, mas a guerra com a China resultou em ambas as nações destruindo ou neutralizando suas redes espaciais. Os Estados Unidos ficaram para trás na produção de submarinos por 2 décadas e agora pagam o preço por isso. Contudo, um único barco consegue rastrear a frota enquanto ela parte de Vladivostok rumo ao Pacífico.
Nos próximos dias, a frota faz uma virada surpresa para o norte, não para o sul, em direção às ilhas japonesas contestadas, que se previa que avançaria. Desafiando o inverno e o clima do Mar de Bering, a frota é recebida por uma segunda pequena frota de enormes quebra-gelos perto da ilha de São Lourenço. Mesmo com as tensões entre Estados Unidos e aliados europeus, os alarmes soam em toda a estrutura de comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eles creem que o alvo mais provável para a frota é um ataque surpresa a um país escandinavo. Mas o movimento era uma farsa. Submarinos russos abrem fogo, forçando o único submarino americano a recuar diante da súbita aparição de um grande número de submarinos russos e aeronaves anti-submarino. Livre da cauda, a frota vira para o sul, em direção ao espaço entre Unimak e as Ilhas Akutan, na cadeia de Ilhas Aleutas. Eles passam pelos restos fumegantes dos Estados Unidos ao se aproximarem. Radares de longo alcance são destruídos no início da guerra por mísseis chineses. Parte da estratégia deles para cegar os Estados Unidos, para um ataque norte por bombardeiros estratégicos na sede da Frota do Pacífico no Havaí. Voando das bases aéreas de Eielson e Elmendorf, aeronaves de reconhecimento dos Estados Unidos tentam rastrear a frota russa, mas as forças aéreas dos Estados Unidos foram muito desgastadas na guerra contra a China. A frota é localizada enquanto passa pelas Aleutas. Um cortador da guarda costeira os havia descoberto anteriormente, mas foi afundado após transmitir sua localização. Agora está claro que a frota está indo para Anchorage, Alaska, um dos poucos portos de águas profundas disponíveis no estado para uma força tão grande. A guerra russo-americana começou. Primeiro dia da invasão. O que antes seria impossível agora foi tornado possível por uma combinação de isolacionismo, distanciamento de aliados e as demandas de uma guerra de alta intensidade e múltiplos focos de conflito globais. Normalmente, a frota de F-15, F-22, F-16 e F-35 teria aniquilado qualquer um insensato o bastante para tentar se aproximar da costa do Alasca. Todos os F-22 e F-35 foram perdidos em combate ou transferidos para aeródromos mais próximos dos combates em Taiwan. O mesmo se aplica para os F-15Cs e F-15Es de Eielson e Elmendorf. A Rússia, contudo, não está indefesa, e os F-15 remanescentes derramam o primeiro sangue ao disparar mísseis antinávio Harpoon mais antigos. Embarcações de escolta russas e sistemas de defesa aérea improvisados, como Buk e S-300 instalados em balsas civis, ajudam a repelir o ataque aéreo. Após anos de guerra na Ucrânia, os russos se tornaram mestres da improvisação. Algumas Harpoons acertam o alvo. Infelizmente, o míssil tem uma pequena ogiva que já era questionável durante a Guerra Fria. Moderno e massivo civil de embarque e desembarque. Navios sofrem apenas danos moderados da ogiva de 488 libras. Mísseis antinavio de longo alcance com ogivas de 1.000 libras têm sido muito procurados no Pacífico, mas nenhum está disponível para a defesa do Alasca. A guarda costeira é incapaz de desafiar a frota russa e recebe ordens para se manter fora do combate. No entanto, uma chuva de mísseis balísticos interrompe as operações de voo nas bases aéreas de Elmendorf e Eielson. Apesar das robustas defesas de mísseis balísticos, muitas são de gerações antigas e ficam sobrecarregadas por uma grande salva de mísseis russos. Eles foram projetados para defender contra um ataque em pequena escala por atores desonestos como a Coreia do Norte, não um grande ataque de saturação. As operações de desembarque, contudo, não são tranquilas. Forças especiais de Fort Wainwright, próximo a Fairbanks, chegaram em Anchorage ontem após longa viagem de helicópteros Black Hawk. Píeres armadilhados com navios afundados para impedir a atracação de embarcações russas. Os russos levam 2 dias completos para descarregar totalmente suas forças de combate. As forças dos Estados Unidos no Alasca são pequenas em escala, com apenas cerca de 2 brigadas no estado durante tempos de paz. A maioria foi enviada ao Oriente Médio devido aos combates intensos, e o restante se recupera da última missão. A Brigada de Ataque Lobos Árticos de Fort Wainwright é enviada rapidamente pela Rodovia 3. É uma força de combate leve, sem tanques Abrams no Alasca, mas sua alta mobilidade e treinamento único no Ártico a tornam extremamente adequada para defender contra a incursão russa. Nos 48 estados mais ao sul dos Estados Unidos, planejadores de guerra moldam uma situação. As demandas no Oriente Médio e no Pacífico são altas, e o valor relativo do Alasca é baixo. O Alasca é, na verdade, o único estado que o presidente não é obrigado por lei a defender. Graças à Lei de Estado de 1959, a estratégia americana tem sido a mesma desde a época de Eisenhower.
O Alasca provavelmente seria uma frente de uma guerra muito maior e difícil de manter forças suficientes para defender com sucesso. Reforços dos 48 estados mais baixos demorariam para serem organizados e enviados ao norte, sendo provavelmente necessários em frentes mais estratégicas de uma guerra maior. Decide-se que a defesa do Alasca seria feita por forças de infantaria leve, mais aptas a se moverem em terrenos difíceis e mais fáceis de transportar para o norte do que brigadas de combate pesado com tanques Abrams e veículos blindados Bradley. Reativada a Guarda Territorial do Alasca. Na Segunda Guerra Mundial, a Guarda Territorial mobilizou milhares de indígenas para combater a curta ocupação japonesa. Os alascanos estão prontos para a tarefa. O clima e a terra são severos no Alasca. Muitos alascanos caçam ou dominam armas de fogo para se proteger da fauna selvagem perigosa. Milhares de voluntários armados com rifles longos, quadriciclos e motos de neve atenderam ao chamado às armas, mobilizando-se rapidamente diante da invasão russa a Anchorage. Dia 3 da invasão. A ocupação de Anchorage foi mais suave do que o anfitrião russo esperava. A única força militar próxima à cidade estava na base conjunta Elmendorf-Richardson, duramente atingida por mísseis balísticos dias antes. Os russos ficaram surpresos ao não encontrar resistência quando uma coluna blindada com tanques T-90 avançou pela rodovia 1 em direção à base. Quando as forças russas a garantiram, descobriram que ela estava vazia. Qualquer equipamento sensível, incluindo todos os computadores, foi destruído para negar ao inimigo qualquer valor de inteligência. Os russos logo descobririam para onde os americanos haviam desaparecido. No quinto dia da invasão, 6 oficiais militares das Forças Armadas finlandesas pousaram na base aérea de Eielson, chegando em 2 aviões civis fretados. O artigo 5 da Organização do Tratado do Atlântico Norte não obrigava a aliança a declarar guerra se um membro fosse atacado. Ao invés disso, exigia apenas que cada nação respondesse à ameaça de forma considerada apropriada. Depois que a nova administração americana abandonou a Europa para a Rússia na Ucrânia, os europeus retribuíram o favor. A maioria dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte impôs sanções simbólicas. Após 5 anos de conflito na Ucrânia, poucas sanções econômicas relevantes ainda estavam disponíveis. A Finlândia não declarou guerra à Rússia devido à sua posição vulnerável na fronteira russa e à relutância do resto da aliança em confrontar a Rússia militarmente, mas enviou uma equipe de observadores para o Alasca com a permissão dos Estados Unidos. O Alasca abrigava a única brigada de combate ártico do Exército dos Estados Unidos, especialistas em lutar no clima severo da região. Agora enfrentavam o tipo de guerra para o qual a Finlândia se preparou antes de se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte contra uma força pouco mais que o dobro da sua, equipada com veículos de combate pesados superiores. Reforços frescos chegavam todos os dias por mar e ar. Helicópteros de ataque descarregados de navios de carga deram superioridade aérea às forças russas. Nem todas as remessas fizeram a perigosa jornada dos Estados Unidos. A Marinha dos Estados Unidos desviou parte de suas forças submarinas da guerra em Taiwan para interceptar o transporte russo, mas o suficiente chegou a Anchorage, deixando os Estados Unidos em desvantagem. O exército dos Estados Unidos no Alasca está em grande desvantagem numérica. Este era o tipo de guerra para o qual os finlandeses se preparavam há décadas, e sua expertise em combate no Ártico e profundo conhecimento das táticas e equipamentos russos seria inestimável. Dia 10 da invasão. Os jatos de combate canadenses interromperam o transporte aéreo para o sul do Alasca após o Canadá declarar guerra à Rússia, considerando a presença de forças russas próximas às suas fronteiras um risco intolerável. A Rússia atacou o Polo Norte com mísseis balísticos, deixando o mundo à beira do abismo. O Kremlin afirmou diversas vezes que não usaria armas nucleares, mas cada declaração poderia ser falsa. Contudo, os estoques de mísseis balísticos russos estavam baixos e bombardear os aeródromos canadenses com armas de longo alcance era uma provocação excessiva até para o Kremlin. O fato dos engenheiros terem preenchido as crateras e deixado o aeródromo operacional em 24 horas apenas tornou o exercício ainda mais inútil. De qualquer forma, a Força Aérea Canadense não estava em boa forma. Antes da guerra, lutava para cumprir os requisitos do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte para defender a América do Norte. Faltavam também muitas estruturas de missão especial necessárias para desembaraçar a crescente rede de defesa aérea russa que surgia em Anchorage. Os Estados Unidos enfrentavam escassez de suprimentos para sua própria força aérea devido aos 6 meses de intensa guerra no Pacífico, intensificando os desafios para o Canadá. No mínimo, poderiam impedir que os transportes russos fizessem a viagem pelo Mar de Bering. Dia 12 da invasão.
As tropas selecionadas para invadir o Alasca eram veteranos de combate experientes da guerra na Ucrânia. Muitos tinham treinamento de combate no Ártico, mas nem todos. A Rússia havia mobilizado grandes forças especializadas em combate em clima frio. Mas isso foi antes do moedor de carne da Ucrânia. Ainda assim, as demandas das tropas eram relativamente baixas, considerando que a força russa mal havia saído de Anchorage, aumentando lentamente seus números. Elementos avançaram pela rodovia, para garantir as pontes que cruzam os rios largos, mas rasos fora de Anchorage. O gelo era espesso o bastante para atravessar, por isso os americanos provavelmente não se incomodaram em miná-los. Mas a vida em Anchorage não era fácil. A maioria da população local se manteve discreta, mas o Alasca abriga um número significativo de caçadores, armadilheiros e entusiastas da vida ao ar livre experientes. Muitos desses se refugiaram nas florestas ou atenderam ao chamado para reformar a guarda territorial do Alasca. Pequenas células de resistência começaram a se formar na cidade, e a presença de um número desconhecido de forças especiais americanas frustrava os esforços russos por quase 2 semanas. Sem uniformes, eles se misturavam nos arredores da cidade, atacando alvos aleatórios e de alto valor. Um sistema S-300 foi destruído por um ataque de drones Switchblade grandes e pequenos que desceram sobre a unidade de defesa aérea. Bloqueadores de guerra eletrônica foram configurados para proteger locais-chave, mas o exército aprendeu com o conflito na Ucrânia. Os Switchblades de nova geração tinham inteligência artificial que lhes permitia escolher seus próprios alvos se o link com o controlador fosse bloqueado ou interrompido. Não era o suficiente para ganhar a guerra, mas se algo não fosse feito, levaria à morte por 1000 pequenos cortes. Na terceira semana da invasão, uma força de pouco mais de 1000 veículos de combate montada em Anchorage insinuava o real objetivo do ataque russo. Isso não era sobre tomar uma cidade ou território, mas sim o estado inteiro. Nacionalistas russos já estavam anunciando o retorno triunfante do território do Alasca para a Federação Russa. A força massiva absolutamente ofuscou a única brigada de combate de ataque único entre os russos e a única grande presença militar americana no estado em Eielson e Fort Wainwright. No entanto, os invasores enfrentavam um problema significativo: o sistema rodoviário do Alasca. Simplesmente não havia muito disso. Uma única rodovia ia para o norte até Fairbanks e outra para o leste até a fronteira canadense. Não havia outras estradas adequadas para as tropas russas se moverem, e as trilhas existentes eram muito pequenas e ásperas para veículos de combate. De qualquer forma, eles teriam necessitado da cooperação dos nativos do Alasca para navegar, algo que os russos estavam tendo dificuldade em obter na região selvagem e acidentada fora de Anchorage. A primeira Brigada de Combate Stryker do 25º de Infantaria estabeleceu posições de bloqueio em múltiplas camadas no Parque Nacional Denali. O terreno era desafiador para um atacante com florestas densas e inclinações íngremes ao longo da Rodovia 3. Era ideal para um defensor em grande desvantagem numérica, contudo. Quarta semana da invasão. Os ataques eram constantes desde a travessia das principais pontes fora de Anchorage, onde o terreno ficou densamente arborizado. Os russos não tinham certeza se estavam lidando com as forças militares americanas, partidários locais ou uma combinação dos dois. Aqueles com mísseis antitanque provavelmente eram forças militares regulares. O comboio russo estava restrito à pequena rodovia norte de Anchorage, às vezes com 3 ou 4 faixas. Conforme avançavam para o norte, a rodovia se estreitava, limitando sua mobilidade. Os ataques viriam dos dois lados do comboio, normalmente atingindo o meio e a retaguarda de diferentes formações. No caos, os russos atirariam às cegas de volta para a floresta. Mas antes que a infantaria pudesse confrontar seriamente seus emboscadores, os americanos se dispersavam na floresta, normalmente fugindo em motos de neve. Os drones ocasionalmente conseguiam perseguir as motos de neve, mas devido à alta velocidade e à densidade da floresta, raramente eliminavam mais de uma antes que estivessem fora de alcance. Vários drones foram perdidos nos galhos densos que escondiam os americanos em sua fuga. Os invasores trouxeram algumas motos de neve, mas planejavam confiscar a maioria dos equipamentos de mobilidade de inverno necessários dos locais. Afinal, havia mais motos de neve no Alasca do que carros. O que não estava nos planos foi uma grande campanha de sabotagem feita pelos nativos, encorajada por ordens transmitidas na televisão e internet. Milhares de motos de neve na área de Anchorage e nas comunidades ao redor haviam desaparecido ou sido destruídas antes da chegada dos russos. As autoridades russas realizaram represálias brutais contra sabotadores descobertos, executando-os publicamente para demonstrar força.
Isso resultou na população bem armada realizando uma represália própria, com os ataques partidários disparando após as execuções. Quinta semana da invasão. Se havia uma única bênção nesta campanha congelante do inferno, pensavam muitos russos, era que o poder aéreo americano estava quase completamente fora de cena. A Rússia teve dificuldade em trazer seu próprio poder aéreo para suportar, com caças canadenses armados com Advanced Medium Range Air-to-Air Missile 260 de longo alcance, mantendo a pequena frota aérea russa em grande parte fora da luta. Eles não usaram seus helicópteros de ataque de forma significativa ainda, esperando que as forças americanas escondidas na selva os derrubassem com mampads assim que voassem por cima. Eles seriam sacrificados para destruir as defesas americanas na rodovia 3, conforme fossem encontradas. O terreno cada vez mais difícil e a estrada estreita tornavam extremamente improvável que os ataques terrestres pudessem realizar o trabalho, mas os russos ainda nem haviam chegado aos arredores de Denali, o comboio para o norte ecoando o desastre do infame comboio para o sul em Kiev, vindo de Belarus em 2022. Desta vez, porém, os russos acertaram na logística. Desta vez, o comboio foi paralisado várias vezes, devido ao número avassalador de ataques. Quanto mais ao norte os russos viajavam, mais densas eram as florestas e o terreno mais difícil. Os veículos de combate não tinham a menor chance de atravessar os quase 1 metro de neve em ambos os lados da estrada tão ao norte, e se afastar muito do asfalto quase garantia ficar preso. A estrada aqui tinha apenas 2 faixas, e a única maneira do comboio avançar era com o uso de snowplows. O extenso comboio de 30 milhas se dividiu em grupos menores, como uma longa minhoca segmentada. Os americanos ignorariam os tanques e veículos blindados, focando em lançar mísseis anti-tanque, morteiros e rifles sem recuo nos caminhões de suprimentos, combustível e veículos de recuperação e engenharia. Com os veículos de engenharia inoperantes, outros teriam que ser trazidos da retaguarda para limpar a estrada dos destroços e permitir que o comboio prosseguisse. Isso adicionaria 1 dia ou mais, pois os veículos seriam cuidadosamente movidos para o lado, com alguns inevitavelmente ficando presos no acostamento nevado. Mais adiante, partidários alascanos perturbariam o comboio com tiros de armas pequenas. Oficiais e motoristas russos eram uma alta prioridade, e mesmo com drones, os fronteiriços experientes já teriam partido antes de uma resposta significativa ser montada. Transplantados dos 48 estados mais baixos, alascanos nativos e indígenas com raízes familiares milenares na região, todos sabiam como se mover, viver e sobreviver no severo deserto alascano. Eles podiam ser fantasmas, as neves densas bloqueando qualquer perseguição. As baixas estavam crescendo, com 15% da força de invasão morta ou gravemente ferida. 20% dos sobreviventes haviam sido feridos ou sofrido lesões causadas pelo frio. Tropas paradas esperando para avançar eram vítimas fáceis para o frio de até 40 graus negativos no auge da noite, às vezes mais intenso com o vento gelado. O inverno foi escolhido para tornar inútil aos defensores explodir as muitas pontes sobre os rios do Alasca e paralisar o envio de reforços significativos dos 48 estados mais baixos. Mas os russos sabiam que estavam em uma corrida contra o tempo quando entraram na luta. Após deixarem a segurança relativa de Anchorage, as tropas precisavam se mover rapidamente aos objetivos para evitar se tornarem vítimas do inverno. Após 2 semanas, mal haviam percorrido 100 milhas. Após 6 semanas da invasão do Alasca, a região remota não provocou grande reação dos eleitores americanos. As forças russas estavam contidas em Anchorage e arredores, tornando a invasão uma ameaça menos urgente para a população. Assim, não havia muita pressão para terminar a guerra no Pacífico Sul e redirecionar recursos ao norte. O Alasca seria libertado se os russos não morressem congelados antes disso. O combate no Parque Estadual Denali foi brutal. Os americanos se prepararam por semanas contra o lento comboio russo. A rodovia em si estava minada e com armadilhas. Explosivos sob a rodovia ou nas linhas de crista causaram desmoronamentos em ravinas íngremes ou chuvas de rochas, esmagando os veículos que passavam. Muitos russos morreram ao cair ou foram esmagados dentro de seus veículos. A vantagem da estrada estreita era que os tanques que lideravam o avanço podiam apresentar sua frente fortemente protegida ao inimigo. Mas isso pouco ajudava quando eles não estavam enfrentando tanques, mas sim veículos antitanque altamente móveis armados com mísseis guiados, ou equipes antitanque desmontadas, se posicionando ao longo das cristas ou nas florestas. Os russos aprenderam lições da Ucrânia, mas não estavam enfrentando o exército ucraniano. Eles confrontavam uma força moderna de armas combinadas.
Atacantes dispararam mísseis de pontos estratégicos ao longo de estradas de terra paralelas à rodovia, ou atrás de barricadas de troncos grossos, recuando rapidamente e saindo de vista pela rodovia sinuosa antes que os tanques russos pudessem responder. Equipes de drones implantadas lançavam drones Switchblade contra a infantaria russa que tentava desembarcar e defender o comboio, enquanto outros drones atuavam como observadores avançados para equipes de morteiros. Equipes antitanque cercaram as cristas, dispararam mísseis e desapareceram na selva. Os americanos evitaram o envolvimento decisivo, recuando após o primeiro contato. Eles trocavam território por sangue, cientes de que tentar uma defesa estável só favoreceria a superioridade numérica russa, mesmo que estivessem em um canal estreito. O inverno também os favoreceu. Eles não precisavam derrotar todos os tanques russos, apenas privá-los de combustível e os soldados de comida e agasalhos. No terceiro mês da invasão, a Batalha de Denali durou quase um mês, até que as forças russas conseguiram ultrapassar o terreno difícil do Parque Nacional e áreas adjacentes. O custo foi imenso. Ao lançar sua frota de helicópteros de ataque sacrificialmente contra os defensores americanos, eles conseguiram devastar os atacantes dos Estados Unidos, mas perderam quase todos os K-52 em seu inventário. Não haveria mais nada agora que o Japão havia declarado oficialmente guerra à Rússia e uma força-tarefa naval conjunta japonesa-americana havia cortado a rota marítima de Anchorage a Vladivostok. Após Denali, o terreno ficou mais plano e as forças dos Estados Unidos recuaram rapidamente para o norte, rumo a Fairbanks. Contudo, o terreno logo se tornou árduo novamente e os americanos explodiram a ponte Hurricane Gulch. O desfiladeiro não era muito impressionante, com apenas 30 metros de profundidade, mas era íngreme, e a ponte destruída era a única travessia além de uma ponte de trem, também destruída. Não existia outra estrada nesta selva para os russos utilizarem. A rodovia 3 era o único elo entre Anchorage e Fairbanks. Os russos trouxeram consigo equipamento de ponte. As forças americanas priorizaram a destruição do equipamento em suas incansáveis incursões no comboio. Eles poderiam construir a ponte sobre o desfiladeiro e avançar ao norte, onde o terreno era ainda pior. Logo após a pequena cidade de Cantwell, a rodovia passava por uma cadeia de montanhas, e os soldados russos estremeciam com o pensamento dos pesadelos que os americanos haviam preparado para eles lá. Eles sangravam durante a jornada de quase 3 meses pela estrada infernal. A primavera que se aproximava traria pouco alívio além de desacelerar os americanos, pois não poderiam mais acelerar nas motos de neve pelo terreno derretendo. A ruptura da primavera validaria explodir pontes novamente e traria um enxame de mosquitos, o pássaro estadual não oficial do Alasca, deixando os soldados miseráveis. Isso também facilitaria o acesso de equipes de emboscada a mais terrenos e dificultaria seu rastreamento, pois não deixariam rastros reveladores. A campanha era uma proposta perdida por qualquer medida. No melhor cenário, as forças russas poderiam assegurar Anchorage e regiões próximas. Mover-se para o leste em direção ao Canadá apenas os colocaria em contato com as forças armadas canadenses, que também haviam fortificado a única rota que os russos poderiam tomar para ameaçá-los. Mesmo em Anchorage, com a reestruturação do poder naval no Pacífico e as perdas crescentes da China, os russos não poderiam esperar um reabastecimento relevante. O que aconteceria é que eles ficariam presos no pequeno bolso do Alasca, que conseguiram reivindicar, completamente sobrecarregados pela vasta selva do estado americano mais selvagem. Os Estados Unidos poderiam então, posteriormente, utilizar seu poder aéreo, livre da guerra com a China, para atacar as forças russas. As mesmas estradas estreitas que os Estados Unidos usaram para se defender eram uma armadilha mortal para um exército sem superioridade aérea, tentando realizar o mesmo truque. Agora vá conferir. E se os Estados Unidos lançassem uma bomba nuclear minutos antes de você ser convocado para o exército alascano de Putin? Ou clique neste outro vídeo.